Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Você já parou para pensar no poder que existe em entregar verdadeiramente sua família nas mãos de Deus logo nas primeiras horas do dia? Nos próximos minutos, você vai descobrir uma oração que tem o poder de transformar completamente a atmosfera do seu lar, proteger cada membro da sua família e abrir portas que pareciam impossíveis de serem abertas. Mas atenção! Não é apenas mais uma oração comum. É uma conversa profunda com o Pai Celestial que pode mudar a história da sua casa ainda hoje. Se você ficar até o final, vai entender exatamente como colocar sua família sob a cobertura divina de uma forma que talvez você nunca tenha experimentado antes. Existe um segredo aqui que poucos conhecem sobre a autoridade espiritual que você possui sobre o seu lar. E eu vou revelar isso para você agora. Então respire fundo, prepare seu coração, porque este momento pode marcar o início de uma nova era para você e todos aqueles que você ama. Sabe, muitas vezes a gente acorda pela manhã e já começa o dia correndo, pensando nas contas que precisam ser pagas, nos problemas que precisam ser resolvidos, nas preocupações que carregamos nos ombros como se fossem fardos pesados demais para suportar. Mas me diga uma coisa, quando foi a última vez que você realmente parou, antes de qualquer outra atividade do dia, e colocou sua família inteira diante do trono de Deus? Quando foi a última vez que você exerceu a autoridade espiritual que o Senhor te deu sobre o seu lar? Porque veja bem, não estou falando de uma simples reza decorada. Não estou falando de palavras vazias, repetidas mecanicamente. Estou falando de uma conexão real, de um momento poderoso, onde você se posiciona como intercessor, como alguém que entende que existe uma guerra espiritual acontecendo e que sua família precisa estar coberta, protegida, guardada pelas mãos do Altíssimo. Você já percebeu como o inimigo tem atacado as famílias nos dias de hoje? Como os lares estão sendo destruídos, como os relacionamentos estão sendo quebrados, como a paz parece ter saído de tantas casas. E você acha que isso é coincidência? Você acredita mesmo que tudo isso está acontecendo por acaso? Claro que não. Existe uma batalha espiritual sendo travada, e aqueles que não oram, aqueles que não vigiam, aqueles que não colocam sua família debaixo da proteção divina, acabam se tornando alvos fáceis para os ataques das trevas. Mas hoje, agora mesmo, isso pode mudar para você. Hoje você vai aprender a blindar espiritualmente sua família de uma forma tão poderosa que as forças do mal não terão escolha senão recuar. Pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu impotente diante de uma situação familiar? Quantas vezes você já viu alguém que você ama sofrendo e não soube o que fazer? Quantas noites você já perdeu o sono preocupado com seus filhos, com seu cônjuge, com seus pais, com seus irmãos? E no meio de toda essa angústia, você já parou para considerar que talvez a solução não esteja nas suas próprias forças, mas sim no poder da oração que entrega tudo nas mãos daquele que pode todas as coisas? Porque a verdade que eu preciso te dizer hoje é esta: você não foi chamado para carregar sozinho o peso da sua família. Você não foi criado para resolver tudo com suas próprias capacidades limitadas. Você foi escolhido para ser um canal de conexão entre o céu e a terra, para ser aquele que busca a face de Deus e traz a presença dele para dentro do seu lar. A Bíblia nos ensina em Josué capítulo 24, versículo 15, aquela declaração poderosa que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você já parou para pensar profundamente no que significa essa afirmação? Será que é apenas uma frase bonita para colocar na parede da sala? Ou existe um compromisso real, uma decisão firme, uma postura de vida por trás dessas palavras? Quando Josué fez essa declaração, ele não estava apenas expressando uma intenção vaga, ele estava fazendo uma aliança. Ele estava tomando uma posição. Ele estava dizendo para todas as forças espirituais: esta casa tem dono, esta família está consagrada, este lar pertence ao Senhor dos Exércitos.
E é exatamente isso que você precisa fazer hoje. Agora me responda com sinceridade no seu coração. Você tem tratado sua casa como um território sagrado? Você tem consagrado cada cômodo, cada pessoa, cada relacionamento ao Senhor? Ou você tem permitido que qualquer tipo de influência entre no seu lar, sem questionamento, sem discernimento, sem oração? Porque preciso te alertar, meu irmão, minha irmã, o que você permite em sua casa determina o tipo de atmosfera espiritual que vai prevalecer ali. Se você permite conversas destrutivas, se você permite entretenimento que contraria os princípios de Deus, se você permite que o mundo dite as regras dentro do seu lar, então não se surpreenda quando a paz desaparecer, quando os conflitos aumentarem, quando a presença de Deus parecer distante. Mas existe uma notícia maravilhosa que eu quero compartilhar com você agora. Não importa como está a situação da sua família neste momento, não importa quão longe as coisas tenham ido, não importa quão impossível pareça a restauração, porque quando você entrega verdadeiramente sua família nas mãos de Deus através da oração, quando você persevera buscando a face do Pai, quando você não desiste de interceder, o impossível começa a se tornar possível. Aquele filho que parece perdido no mundo pode ser alcançado pela graça. Aquele casamento que parece destruído pode ser restaurado pelo amor divino. Aquela situação financeira que parece sem solução pode ser transformada pela provisão sobrenatural. Aquela enfermidade que aflige um ente querido pode ser curada pelo poder do alto. Você crê nisso? Você realmente acredita que Deus tem poder para mudar a história da sua família? Ou existe alguma dúvida escondida no seu coração? Algum pensamento de incredulidade que sussurra que talvez para o seu caso seja diferente, que talvez para a sua situação não exista solução? Porque eu preciso te lembrar das palavras do próprio Jesus, quando ele disse que para Deus não existe impossível. Eu preciso te fazer recordar das inúmeras histórias registradas nas escrituras de famílias que foram transformadas, de lares que foram restaurados, de situações que pareciam perdidas, mas que foram completamente revertidas pelo poder da oração e da fé. Pense na história de Raabe, uma mulher que vivia em prostituição, mas que quando teve um encontro com a fé no Deus verdadeiro, não apenas sua própria vida foi transformada, mas toda a sua família foi salva da destruição. Pense na história do carcereiro de Filipos, que estava prestes a tirar a própria vida, mas que depois de um encontro com o Evangelho, ouviu de Paulo e Silas aquela promessa maravilhosa: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E não foi apenas ele que foi salvo naquela noite, mas toda a sua família foi alcançada pela graça. Esses não são apenas relatos antigos, são demonstrações do padrão de Deus, são evidências do que o Senhor deseja fazer em cada família que se volta para Ele com sinceridade. E olha que interessante, em todas essas histórias existe um elemento em comum. Sempre teve alguém que tomou a iniciativa. Sempre teve alguém que deu o primeiro passo de fé. Sempre teve alguém que intercedeu, que acreditou, que não desistiu. E hoje, neste exato momento, você pode ser essa pessoa para a sua família. Você pode ser aquele que muda a trajetória espiritual do seu lar. Você pode ser aquele através de quem Deus vai operar milagres, restauração e transformação. Mas isso requer uma decisão. Isso exige compromisso, isso demanda perseverança na oração. Muitas pessoas me perguntam, mas como eu devo orar pela minha família? Por onde eu começo? O que eu devo dizer? Eu sempre respondo que não existe uma fórmula mágica, não existe um script decorado que vai funcionar automaticamente. O que existe é a necessidade de você derramar seu coração diante de Deus com sinceridade, de você clamar com fé, de você declarar as promessas da palavra sobre cada pessoa que você ama. Quando você ora pela sua família, você está exercendo a autoridade espiritual que Deus te deu. Você está abrindo portas no mundo espiritual. Você está ativando a ação dos anjos do Senhor.
Você está fechando brechas por onde o inimigo poderia entrar. Você está construindo muros de proteção ao redor daqueles que você ama. Agora me diga, você tem consciência do poder que existe nas suas palavras quando você ora? Você entende que não está apenas falando sozinho para o vazio, mas que está se dirigindo ao Criador do universo, àquele que tem todo o poder no céu e na terra? Quando você declara com fé que sua família está protegida pelo sangue de Jesus, quando você proclama que nenhuma arma forjada contra o seu lar prosperará, quando você anuncia que sua casa e todos os que nela habitam estão debaixo da cobertura do Altíssimo, coisas acontecem no mundo espiritual. Fortalezas são derrubadas, correntes são quebradas, portas são abertas, caminhos são preparados. E veja bem, quando eu falo em entregar sua família nas mãos de Deus, não estou falando de uma entrega passiva, onde você simplesmente cruza os braços e não faz mais nada, esperando que tudo se resolva magicamente. Estou falando de uma entrega ativa, onde você reconhece que sem Deus você não pode fazer nada, mas onde você também entende que precisa fazer a sua parte. Você precisa orar, mas também precisa viver o que ora. Você precisa interceder, mas também precisa ser exemplo. Você precisa clamar por transformação, mas também precisa permitir que Deus transforme primeiro o seu próprio coração. Porque muitas vezes queremos que Deus mude as outras pessoas da nossa família, mas nós mesmos não estamos dispostos a mudar. Quantas vezes você já orou pedindo que Deus mudasse seu cônjuge, mas não permitiu que Deus trabalhasse nas áreas que precisam ser transformadas em você? Quantas vezes você já intercedeu pelos seus filhos para que eles sejam obedientes e respeitosos, mas você mesmo tem sido rebelde com os princípios divinos? Quantas vezes você já clamou por paz no seu lar, mas suas próprias atitudes têm gerado conflito e discórdia? Porque a verdade é que quando você se coloca diante de Deus em oração pela sua família, o primeiro que precisa ser trabalhado é você mesmo. O primeiro coração que precisa ser quebrantado é o seu. A primeira vida que precisa ser consagrada é a sua. E quando isso acontece, quando você verdadeiramente se rende ao processo de transformação que Deus quer fazer em você, algo sobrenatural começa a acontecer no ambiente familiar. Sua mudança afeta os outros. Sua transformação gera impacto. Seu exemplo se torna um testemunho vivo do poder de Deus. E as pessoas ao seu redor começam a perceber que existe algo diferente em você, que existe uma paz que não se explica, que existe uma alegria que não depende das circunstâncias, que existe uma esperança que não se abala diante das dificuldades. Agora, eu quero que você imagine comigo por um momento como seria sua família completamente transformada pelo poder de Deus. Como seria acordar todas as manhãs em um lar onde reina a paz, onde existe amor genuíno, onde as pessoas se respeitam e se valorizam? Como seria viver em uma casa onde a presença de Deus é tão real que qualquer pessoa que entra ali sente algo diferente? Como seria ter a certeza de que cada membro da sua família está protegido, guardado, guiado pelas mãos do Senhor? Isso não é um sonho impossível, não é uma fantasia distante da realidade. Isso é o que Deus deseja para você e para todos aqueles que você ama. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas importantes agora. Você está disposto a pagar o preço? Você está preparado para se comprometer com uma vida de oração consistente? Você está pronto para abrir mão de algumas coisas que talvez estejam atrapalhando a manifestação da presença de Deus no seu lar? Porque veja bem, não dá para querer os resultados sem estar disposto a passar pelo processo. Não dá para querer uma família abençoada se você não está disposto a abençoar com suas palavras e atitudes. Não dá para querer um lar cheio da presença de Deus se você não está disposto a cultivar essa presença através da oração, da adoração, da leitura da palavra. E olha, eu sei que não é fácil.
Eu sei que existem dias em que você está cansado, dias em que você está desanimado, dias em que parece que suas orações não estão sendo ouvidas. Eu sei que existem momentos em que você olha para a situação da sua família e tudo parece estar piorando ao invés de melhorar. Mas é exatamente nesses momentos que você não pode desistir. É exatamente quando tudo parece escuro que você precisa segurar firme nas promessas de Deus. É exatamente quando o inimigo está tentando te fazer desanimar que você precisa redobrar suas orações e declarar com mais fé ainda que sua família pertence ao Senhor. A Bíblia nos conta a história de Jó, um homem que passou pelas provações mais terríveis que alguém poderia imaginar. Ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua saúde. Mas mesmo no meio de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, Jó não abandonou sua fé. E no final da história, Deus restaurou tudo em dobro. E você sabia que Jó tinha o costume de orar pela sua família? As Escrituras nos contam que ele se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios por cada um dos seus filhos, intercedendo por eles. Ele era um pai que entendia a importância da cobertura espiritual sobre seus descendentes. E hoje, neste tempo em que vivemos, você não precisa oferecer sacrifícios de animais como Jó fazia, porque Jesus já foi o sacrifício perfeito e definitivo. Mas você precisa sim oferecer o sacrifício da sua entrega, da sua consagração, do seu tempo dedicado à oração. Você precisa ser como aqueles pais e mães que se levantam de madrugada enquanto todos ainda dormem para interceder pela família. Você precisa ser como aqueles avós que passam horas de joelhos clamando pelos netos. Você precisa ser como aqueles filhos que não desistem de orar pelos pais, mesmo quando eles parecem tão distantes de Deus. E aqui está algo poderoso que eu preciso te revelar. Cada vez que você ora pela sua família, cada vez que você intercede por aqueles que você ama, você está plantando sementes no mundo espiritual. E pode ser que você não veja os resultados imediatamente. Pode ser que leve tempo para a colheita aparecer. Mas tenha certeza de uma coisa: nenhuma oração sincera volta vazia. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Diz que se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á feito pelo Pai que está nos céus. Então me responda: você tem convidado Jesus para estar presente no meio da sua família? Você tem criado momentos onde vocês se reúnem para orar juntos, para buscar juntos a face de Deus? Ou cada um está seguindo seu próprio caminho, fazendo suas próprias coisas, vivendo vidas paralelas dentro da mesma casa? Porque uma das estratégias mais eficazes do inimigo é dividir, é separar, é fazer com que cada pessoa esteja focada apenas em si mesma, sem se importar com os outros. Mas quando você entende o poder da união familiar em oração, quando você consegue reunir sua família, mesmo que seja por alguns minutos ao dia, para buscar a Deus juntos, você está construindo laços que não podem ser quebrados. E sabe o que é mais lindo? Quando você começa a orar pela sua família de forma consistente, quando você não desiste mesmo diante das dificuldades, você está deixando um legado para as próximas gerações. Seus filhos vão se lembrar de você como alguém que buscava a Deus. Seus netos vão contar histórias sobre como você era uma pessoa de oração. Sua família vai carregar consigo a marca da fé que você cultivou. E isso é algo que vai muito além desta vida. Isso tem repercussões eternas. Agora deixa eu te contar algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Quando você ora pela sua família, você não está apenas pedindo coisas para Deus. Você está se alinhando com os propósitos dele. Você está declarando que quer que a vontade divina se cumpra na vida de cada pessoa que você ama. E às vezes, a vontade de Deus pode ser diferente do que você imagina. Às vezes, o caminho que Ele preparou pode não ser exatamente como você planejou. Mas você pode ter a certeza absoluta de que os planos de Deus são sempre melhores, são sempre perfeitos, são sempre para o bem daqueles que o amam.
Você confia nos planos de Deus para a sua família? Você está disposto a render seus próprios planos e abraçar o que Ele tem preparado? Porque muitas vezes queremos que Deus abençoe nossos planos, mas Ele quer que nós abracemos os planos dele. E quando você verdadeiramente entrega sua família nas mãos de Deus, você está dizendo: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Faça o que for melhor. Guia cada pessoa pelos caminhos que tu preparaste. Mesmo que eu não entenda tudo, eu confio em ti. E olha, eu quero ser muito prático com você agora. Quando você for orar pela sua família, comece agradecendo. Agradeça por cada pessoa que Deus colocou na sua vida. Agradeça pelas bênçãos que vocês já receberam. Agradeça até pelas dificuldades que os fizeram crescer e se fortalecer. Porque um coração grato é um coração que reconhece a bondade de Deus. Depois de agradecer, traga diante de Deus cada pessoa da sua família pelo nome. Não ore de forma genérica, ore especificamente. Clame por seu marido, por sua esposa, pelos seus filhos um por um, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Apresente as necessidades específicas de cada um. Declare as promessas da palavra sobre cada vida. E não se esqueça de orar também por proteção. Vivemos em um mundo cheio de perigos, tanto físicos quanto espirituais. Peça ao Senhor que coloque seus anjos ao redor da sua família, que os guarde na ida e na vinda, que os proteja de todo mal, de todo acidente, de toda doença, de todo ataque espiritual. Declare que nenhuma arma forjada contra sua família prosperará. Proclame que o sangue de Jesus cobre cada membro do seu lar. Reivindique a promessa do Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Ore também por sabedoria para cada pessoa da sua família, para que tomem decisões corretas, para que escolham os caminhos certos, para que não se deixem enganar pelas armadilhas do mundo. Interceda especialmente pelos mais jovens, que estão em fase de formação, que estão sendo bombardeados por tantas influências negativas. Peça ao Senhor que os guarde, que os ilumine, que os ajude a discernir o certo do errado. E ore pelos mais velhos também, para que tenham saúde e paz, e principalmente para que terminem bem a jornada terrena, na certeza da salvação eterna. Não se esqueça de orar também pela provisão financeira da sua família. Deus é Jeová Jiré, o Deus que provê, e Ele prometeu que nunca nos deixaria faltar o necessário. Então apresente diante dele as necessidades materiais, mas sempre com a certeza de que Ele conhece de antemão tudo o que vocês precisam e que Ele tem prazer em abençoar seus filhos. Ore para que haja fartura na sua casa, para que não falte o pão de cada dia, para que vocês possam não apenas ter o suficiente, mas também ser canal de bênção para outras famílias que estão em necessidade. E algo muito importante, ore também pela unidade familiar. Peça ao Senhor que fortaleça os laços entre vocês, que aumente o amor, que desenvolva a compreensão mútua, que ensine cada um a ser paciente com as falhas do outro. Porque não existe família perfeita. Todos temos nossas imperfeições, todos cometemos erros, todos falhamos às vezes. Mas quando existe amor genuíno e perdão constante, quando existe graça e compreensão, as imperfeições não destroem os relacionamentos. Você tem perdoado as pessoas da sua família quando elas erram com você? Você tem sido paciente com as limitações delas? Ou você tem guardado mágoa, ressentimento, rancor? Porque deixa eu te dizer algo muito sério. Se você quer que Deus ouça suas orações pela sua família, você precisa primeiro resolver as questões de perdão que existem no seu coração. Jesus foi muito claro quando disse que se não perdoarmos os outros, nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Então, antes de continuar orando pela sua família, pare por um momento e examine seu coração. Existe alguma mágoa que você está guardando? Existe algum ressentimento não resolvido? Se existe, não deixe para depois. Tome a iniciativa de perdoar, de pedir perdão se necessário, de restaurar os relacionamentos.
Porque uma família onde reina o perdão é uma família que tem terreno fértil para a manifestação das bênçãos de Deus. E agora eu quero falar sobre algo muito poderoso que acontece quando você entrega a sua família nas mãos de Deus através da oração. Você se torna um canal de paz. Você se torna um instrumento de cura. Você se torna uma fonte de esperança para aqueles que estão ao seu redor. Mesmo quando tudo parece caótico, você consegue manter a serenidade porque sabe que Deus está no controle, porque sabe que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E essa paz, que transcende todo entendimento, se torna contagiante. As pessoas da sua família começam a perceber que você tem algo diferente. Elas começam a querer aquilo que você possui. E assim, sem você precisar forçar nada, seu próprio exemplo se torna o testemunho mais poderoso do que Deus pode fazer na vida de alguém que confia nele. E chegando ao final da nossa conversa de hoje, eu quero fazer uma oração poderosa com você agora. Uma oração que você pode fazer todos os dias pela sua família. Repita comigo no seu coração essas palavras. Pai Celestial, eu venho diante do Teu trono de graça neste momento com um coração grato e humilde. Obrigado por cada pessoa que Tu colocaste na minha família. Senhor, eu entrego agora nas Tuas mãos poderosas cada membro do meu lar. Eu declaro que minha casa e todos os que nela habitam pertencem a Ti. Coloco debaixo do sangue precioso de Jesus, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, cada pessoa que eu amo. Peço que Tua presença habite no nosso lar, que Tua paz reine entre nós, que Teu amor nos una cada dia mais. Protege minha família de todo mal, de todo perigo, de todo ataque do inimigo. Coloca Teus anjos ao nosso redor para nos guardar em todos os nossos caminhos. Dá sabedoria para cada um de nós. Guia nossos passos pelos caminhos que preparaste. Provê todas as nossas necessidades conforme Tuas riquezas em glória. Cura toda enfermidade, liberta de todo vício, restaura todo relacionamento quebrado. Faz de nossa casa um lugar onde Teu nome seja glorificado. Senhor, eu me coloco como intercessor da minha família. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Peço que derrames Teu Espírito Santo sobre cada pessoa do meu lar, que cada um tenha um encontro pessoal e profundo contigo. Senhor, eu Te entrego minhas preocupações, minhas ansiedades, meus medos em relação à minha família. Eu escolho confiar em Ti. Eu escolho descansar na certeza de que Tu és fiel. Obrigado porque Tu ouves minhas orações. Obrigado porque Teus planos para nós são de paz e não de mal. Tudo isso eu peço e declaro em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Quando você faz essa oração com sinceridade, quando você realmente entrega sua família nas mãos de Deus dessa maneira, algo muda no mundo espiritual. Portas se abrem, correntes se quebram, bênçãos começam a fluir. Essa é uma oração de fé que ativa o poder de Deus para agir na sua família. É uma declaração de confiança, é um posicionamento espiritual, é uma aliança que você está fazendo com o céu. E agora eu preciso te perguntar, você está realmente disposto a fazer isso? Você vai levar a sério esse chamado de ser um intercessor pela sua família? Porque informação sem aplicação não produz transformação. Se você não aplicar isso no seu dia a dia, nada vai mudar. Porque Deus honra aqueles que o honram. Ele responde àqueles que o buscam. E quando você dedica tempo todos os dias para buscar a face dele em favor da sua família, você está demonstrando que sua fé não é apenas teórica, mas é prática. E uma coisa linda vai acontecer. À medida que você ora mais pela sua família, seu coração vai se tornando mais sensível às necessidades deles. Você vai desenvolver mais empatia, mais compreensão, mais paciência. Porque a oração tem esse poder de transformar não apenas aquele por quem oramos, mas principalmente quem ora. Agora, eu também preciso te alertar. Quando você começa a orar de forma mais intensa pela sua família, o inimigo vai tentar te desanimar, vai tentar fazer você desistir. Mas não caia nessa armadilha. Continue orando mesmo quando não vir resultados imediatos.
Persevere mesmo quando tudo parecer estar contra você, porque a vitória pertence àqueles que não desistem. Jesus contou a parábola da viúva insistente, justamente para nos ensinar sobre a perseverança na oração. Aquela mulher continuou insistindo, até que finalmente conseguiu o que queria. E se um juiz injusto atendeu por causa da insistência, quanto mais nosso Pai Celestial vai atender nossos pedidos quando buscamos com persistência. Então não desista. Continue orando, continue acreditando, continue confiando que no tempo certo de Deus você verá a resposta. E enquanto você espera, Deus está trabalhando em você também. Ele está fortalecendo sua fé, está desenvolvendo seu caráter, está preparando você para sustentar a bênção quando ela vier. Então confie no processo, descanse no tempo dele. E olha que coisa maravilhosa. Quando você entrega sua família nas mãos de Deus através da oração, você não está apenas mudando o futuro, você está também curando o passado. Porque Deus tem poder para restaurar os anos que o gafanhoto comeu. Ele pode trazer cura para feridas antigas. Ele pode renovar relacionamentos que pareciam destruídos para sempre. Então, se existe alguma situação do passado que ainda te machuca, se existe algum arrependimento que te persegue, traga tudo isso diante de Deus em oração. Confesse o que precisa ser confessado. Perdoe quem precisa ser perdoado. E permita que o Senhor faça a obra de cura que só Ele pode fazer. E quando essa cura acontece, quando essas correntes do passado são quebradas, você se torna livre para viver plenamente o presente e construir um futuro melhor para a sua família. Você se levanta como alguém que foi restaurado, como alguém que recebeu uma nova chance de escrever uma história diferente. Não permita que o inimigo te convença de que você não é bom o suficiente. Porque a verdade é que todos nós somos imperfeitos. Todos nós falhamos e precisamos da graça de Deus constantemente. Mas isso não nos desqualifica para orar. Anime-se, encoraje-se, fortaleça-se no Senhor. Não olhe para as circunstâncias naturais. Olhe para o Deus sobrenatural que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Não se deixe abalar pelas estatísticas negativas do mundo. Creia nas promessas positivas da palavra de Deus. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te convidar a fazer um compromisso sagrado neste momento. Diga em voz alta: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolho hoje ser um intercessor pela minha família. Eu me comprometo a orar todos os dias por aqueles que eu amo. Eu não desistirei diante das dificuldades. Minha família pertence ao Senhor e eu a entrego completamente nas mãos dele. Se você pode fazer essa declaração de coração, então prepare-se para ver o poder de Deus se manifestar no seu lar, de maneiras que você nunca imaginou. Pode não acontecer da noite para o dia, mas tenha certeza de que cada oração está fazendo diferença. Em cada lágrima derramada está sendo guardada. E você que ficou até o final deste vídeo, a decisão está nas suas mãos. O que você vai fazer com tudo o que ouviu hoje? Vai tomar a decisão de realmente aplicar isso na sua vida, de se tornar um intercessor poderoso pela sua família? Eu oro para que você abrace esse chamado. E se você chegou até aqui, por favor, deixe seu like neste vídeo, mostrando que essa mensagem tocou o seu coração. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. E nos comentários, eu quero que você escreva: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração é importante. É um posicionamento público da sua fé. Então vá lá agora e deixe esse comentário. E não pare por aqui, assista o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Amém.